Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vamos agora para o penúltimo, o quinto vídeo sobre as 10 pragas do Egito, explicações para os dias de hoje. Irmãos, às vezes, né, como assim, né, o que vocês chamam de estudo é muito grande, às vezes eu falo uma coisa e esqueço de arrematar. Mas aí, revendo os vídeos, eu procuro sempre fechar essas pontas que deixou solta. E uma foi, no vídeo passado, foi da numerologia da chuva de pedra, que foi a 7ª, entendeu? O número 7, irmãos, eu já expliquei várias vezes em outros vídeos, que quer dizer o descanso, né? Que é o Shabá, o 7º. E a pedra, irmão, é Cristo, entendeu? Minha rocha, minha fortaleza, a pedra de esquina, a pedra que no mesmo livro de Êxodo ali na frente seguia, né, os hebreus pelo deserto, jorrando água, que é a palavra, tu tá me entendendo? Então, num contexto espiritual, num salto mais avançado, vamos dizer assim, essa chuva de pedra seria também um juízo pelo quê? Pela palavra de Deus, irmão, que é a palavra de Deus que vai permanecer. Quando Maria Madalena estava para ser apedrejada, Jesus, ele disse assim: eu não te condeno, né? Ele fala assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ele falou assim: eu não sei, foram embora. Ele falou: nem eu te condeno. Porque eles estavam querendo tacar pedra na mulher. Ela estava querendo tacar pequenos cristos na mulher. Ela estava querendo tacar, irmão, a palavra de Deus, entendeu? Fora do contexto, para machucar, para matar uma pessoa, entendeu? Tá vindo aí coisas terríveis, né? Dizem para esse mês, pro mês que vem. Agora tá levantando até profeta indiano aí falando que a semana que vem começa a Terceira Guerra Mundial. Deu data, querido. Deu data. Se bem que a data mesmo, a pessoa que dá data é pro dia da volta de Jesus, entendeu? Mas que a Terceira Guerra tá numa iminência, isso aí tá, né? Isso aí todo mundo já sabe. Então vai todo mundo querer pegar carona nisso aí. O negócio, irmão, é que, como é um juízo final, tem grande probabilidade dessa vida sua, essa rotina sua, que fez parte desde a sua infância, deixar de existir. Vão ser dias duros, irmãos, e que a gente vai ter que se adaptar. Mas, por outro lado, Deus, ele usa, inclusive aqui nessas pragas em relação à cidade de Gozen, eu chamo que Deus usa também da proporcionalidade. O que quer dizer isso? É que quanto mais o mundo vai sofrer os flagelos, irmão, quem está com ele, com a palavra dele, com fé, vai se inverter, vai ficar mais feliz do que da época da, entre aspas, normalidade e segurança. Tu tá me entendendo? Então, vocês não tipo assim, não fiquem constrangidos de estar feliz mesmo diante de uma desgraça, porque isso é o Espírito Santo que faz isso. Tu tá me entendendo? E o Espírito Santo, ele te faz você pregar para outras pessoas por amor, para que as pessoas também, primeiro, que escape do juízo, né? Dos prejuízos que vão vir, das tristezas que virão, e que tenha as mesmas bênçãos que você, entendeu, irmão? Não guarda isso para você não, igual aquela parábola do talento, né? Do primeiro que guardou o talento, levou-lhe uma bronca, tá? Ainda perdeu o talento, e o destino dele não foi muito bom não. Então, tu tá me entendendo esse contexto de pedra? Que tem muita gente, quando eu falei agora o exemplo de Maria Madalena, tem muita gente que quer usar a palavra de Deus só para ofender, para destruir, para humilhar. A palavra de Deus diz assim: irmão, a gente deve sim repreender sim, mas não tanto para que a pessoa não morra de demasiada tristeza. Que tem gente que tem prazer, irmão, isso eu chamo de sadismo religioso. Pode usar até texto dentro do contexto, mas nunca dá a solução. Esses profetas que eu escutei, que foi o seu Ezequiel, uma mulher lá, eles fizeram, eles anunciaram várias profecias vindo de Deus que se cumpriu, tá? E aquele profeta lá de Moçambique, é Nataniel o nome dele, né? Ele estava falando também, e o que eu vi, a palavra de Deus diz na primeira carta de João, para você não desprezar as profecias, mas provar se elas são de Deus. Via a oração, né? Mas também dá para ver certos nuances. Se você for lá atrás, 3 anos atrás, tem um vídeo meu que eu rebati um pastor que veio na internet falando que
no dia, acho que é 31 de maio de 2021, alguma coisa assim, que ia morrer 2 milhões de pessoas, ia ficar de Covid, ia ficar todo mundo jogada nas calçadas, nas ruas. Ele começou a chorar na profecia. E um dia antes eu fiz um vídeo falando porque não ia acontecer aquilo. E não aconteceu. Por que, Ricardo? Tu sabe mais do que um pastor? Não. Porque não está em conformidade com a palavra de Deus. Fora que ele estava repetindo um alarmismo, um pânico do sistema, que não se cumpriu, querido. Tu tá me entendendo? Não vai se cumprir. Porque tem coisas para acontecer, entendeu? Pela palavra de Deus. Então tem gente que pega essas pedras, Cristo, para destruir. Eu uso para edificar a vida de vocês, irmão. Vamos lá. Êxodo 10, versículo 1, 8ª praga, gafanhotos. Disse, pois, Yahvé a Moisés, vai ter com Faraó por quanto lhe obstinei as entranhas do coração, as entranhas e o coração dos seus conselheiros, a fim de que eu realize estes meus sinais portentosos entre eles. A teimosia de Moisés também, ela foi usada por Deus para fazer grande o nome dele, tá? Para que narres ao teu filho, filho dos teus filhos, como zombei do poder que havia no Egito, e como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios. Assim, todos vós sabereis que eu sou Yahvé, irmão. Às vezes a gente deixa Deus em segundo, terceiro plano. Tem um bicho na Bíblia que aparece no livro de Jó chamado Leviatã. Ele é a representação do poder máximo do diabo. Como eu falei, o diabo é muito poderoso. Mas, querido, esse bicho, ele fala ali, né, das qualidades dele, né? Ele tem uma coraça quase que não dá para transpor com nenhuma arma. Ele é muito poderoso e devorador, destruidor, entendeu? Grande. Só que nesse livro fala que ele tem um anzol no focinho, querido. Um anzol. E quem é que tá com a vara? Deus. A palavra de Deus diz que ele criou Leviatã por seu divertimento, irmão. A gente tem um Deus muito poderoso, querido. Mas a gente fica dando tela para diabo. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos conhecer o nosso Deus, o tamanho dele. Ele está dizendo aqui. Versículo 3. Moisés e Arão apresentaram-se, portanto, a Faraó e conclamaram-me. Assim dizia Yahvé, o Deus dos hebreus. Até quando recusarás humilhar-te perante a mim? Deixa o meu povo sair em liberdade, para que me preste culto. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir nuvens de gafanhotos sobre o teu território. Eles cobrirão a face da terra e não se poderá mais ver o chão. Comerão o que sobrou e o que a chuva de pedras de granizo vos deixou. Comerão todas as vossas árvores que crescem nos campos. Encherão dos teus palácios e a casa dos teus conselheiros e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais dos teus antepassados, desde o dia que vieram à terra até esses dias. Tendo dito isso, Moisés virou as costas e saiu rapidamente da presença de Faraó. Presta atenção, os conselheiros de Faraó lhe sugeriram, até quando esse homem será uma ameaça para todos nós? Deixa partir os homens de Israel para que sirva a Yahvé, o seu Deus. Acaso não percebe que todo o Egito está em ruína? Lembra muito que os militares, conselheiros de Hitler, falaram para ele pouco antes de ele se suicidar e que a Alemanha sucumbiu à guerra. O Hitler era tão ruim, irmão, que é o seguinte, numa guerra, a primeira coisa que eles fazem é proteger os civis. Então eles chegaram, que eles sabiam que as tropas inglesas e as russas estavam vindo para arregaçar Berlim. Então o que ele falou? Como essa cidade de Berlim tinha muito idoso e muitas crianças também. Então eles chegaram para Hitler e falaram assim, olha, vamos evacuar os idosos, vamos fazer uma última barricada de resistência aqui, mas evacua os idosos, que eles não vão vir para brincadeira. Aí sabe o que Hitler falou? Tá na história isso aí. Ele falou assim, não, eles têm que sofrer também. Eles têm que sofrer para defender o país dele. Ou seja, é maldade pura, irmão. Porque um civil não tem como se defender, querido. Como é que um civil vai lutar contra a guarda, vindo com arma, fuzil, com tudo? Isso é maldade, irmão. Tu tá me entendendo? Então, os conselheiros aqui de Faraó, ele tá falando a mesma coisa que falaram para Hitler. Cara, a gente já perdeu a guerra. Berlim, a Alemanha já acabou, já tá quase toda tomada, querido. Mas não, é amarra até o final. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram reconduzidos à presença de Faraó, que lhe disseram, ide, servi a Yahvé, vosso Deus.
Quais são, pois, os que hão de ir? Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens, nossos idosos, nossos filhos, com nossas filhas, com os nossos rebanhos, com nossos gados. Vou repetir: com os nossos rebanhos e com nossos gados haveremos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. E Faraó afirmou: em verdade, precisarei mesmo de Yahvé, quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes más intenções. Mais uma vez, conjectura mentirosa. Moisés está pedindo numa boa. Ele está querendo a parte mais difícil. Procura não dar muita atenção no que capeta fala não, tá, querido? Usando pessoas não, tá? Eles são mentirosos, eles se fazem de vítima, eles invertem a situação, entendeu? Isso aqui é tudo por dias de hoje, querido. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servii a Yahvé. Por isso, é o que vós mesmo pedis, expulsaram da presença de Faraó. E Yahvé disse a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os grandes nuvens de gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, e tudo que a chuva de granizo deixou. Estendeu, pois, Moisés seu cajado sobre o território egípcio, e Yahvé mandou sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido uma quantidade imensa de gafanhoto, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o seu território, e eram demasiadamente numerosos. Antes desse nunca houve tais nuvens de gafanhoto, e nem depois deles virão outros semelhantes. Cobriram toda a superfície da terra, o território egípcio ficou devastado, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto da árvore que a chuva de granizo deixaram. E não ficou absolutamente nada verde nas árvores, nem nas plantas dos campos e toda a terra do Egito. Você já pode perceber aqui que entre os juízos, além de... eles não estão sendo mais tão espaçados de tempos assim, entendeu? Aqui nessa praga já está dizendo que os gafanhotos veio que comer o que a pedra deixou, ou seja, não está dando nem tempo de reconstruir. A palavra de Deus diz que quando chegar o juízo, querido, não vai ter nem que enterre os cadáveres, tamanha quantidade de mortos, tá? Mas a profecia bíblica, não é profecia que aparece no Fantástico não, tá? Não é profecia de indiano, nem de Maia, nem de Nostradamus não, tá? Pelo que Faraó convocou toda a pressa Moisés e Arão e declarou: pequei contra Yahvé, o vosso Deus, e contra vós, mas agora perdoai-me ainda mais essa vez o meu pecado, e orai a Yahvé, vosso Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim e do meu povo. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou a Yahvé. Então Yahvé fez soprar um poderoso vento do ocidente, que arrebatou todos os gafanhotos e lançou no Mar Vermelho, de maneira que não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. E Yahvé, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel partir. O que você percebe aqui? É fim da oitava praga, tá? Eu vou finalizar o vídeo com a nona, e o próximo vídeo, que é o último, eu vou falar a décima, que é uma revelação maravilhosa, e a conclusão. E vocês vão perceber por que 10. Por que não foram 7, por que não foram 3, por que não foram 20. Vocês vão perceber por que é 10. É uma coisa maravilhosa, irmão. A Bíblia é fantástica. Então, olha só. O que acontece aqui, irmão? Essa passagem, essa praga específica, ela está especificamente, intrinsecamente ligada a Joel, capítulo 1. Que ele diz assim no versículo 3. Contai isso a vossos filhos, e vossos filhos transmitirão aos seus filhos, filhos dessa geração vindoura. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Embriagados, ou bêbados, né? Despertai e chorai. Todos que bebei vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Querido, o gafanhoto, ele é um bicho. Todo mundo sabe que é devorador. Eu não vou pregar sobre um animal, o gafanhoto, tá? Mas o que ele representa. Como ele está intrinsecamente ligado com essa profecia de Joel, o que Joel está falando naquele contexto ali? De uma destruição de Jerusalém causada por quê? Por invasão inimiga. Essa praga de gafanhoto aqui é uma invasão militar, irmão. Uma invasão, pessoa que vem destruindo tudo. Quem viu aí, ó, ano passado, no começo desse ano, os vídeos... Como é que esse pessoal completamente endemoniado do Hamas invadiam casas de pessoas indefesas e saía matando.
Agora tu imagina isso aqui numa escala mundial. Tu tá me entendendo? São perspectivas da Terceira Guerra. Pode acontecer em locais isolados isso aqui. Então, uma invasão de nações. E como ele já veio destruindo o que sobrou da chuva de pedra, você pode ver que é uma devastação completa, irmão. Não tá me entendendo? Por causa de quê? De teimosia, por causa de malignidade, por causa de opressão, covardia, escravidão em cima do povo de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, irmão. Se tiver um ímpio vendo esse vídeo aqui, glória a Deus. Deixa Deus entrar no teu coração. Pelo amor de Deus, esquece o nome de Deus nas suas blasfêmias, nas suas piadas. Esquece os servos do Senhor, irmão. Isso não termina bem, querido. Por quê? Porque a pessoa, ela faz igual Eva e o Adão lá, né, marido dela, falou que se comer, certamente morrerás. Comeu e não morreu. Ou seja, quem é que ficou com crédito? Satanás. Mas Adão e Eva existem hoje? Eles eram eternos. Adão era eterno. Até o momento da desobediência. Então, querido, a palavra de Deus, ela pode demorar, mas ela vai se cumprir. Então, quanto mais tempo, quanto mais antes, vamos dizer assim, você se arrepender, entendeu? E buscar a face do Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, vai ser melhor para você, querido. Eu estou falando isso por amor a vocês, entendeu? Porque eu já escolhi o meu lado. O meu lado é ficar debaixo das potentes mãos dele. Ficar debaixo das asas dele como um pintinho. Entendeu? Sob as asas da galinha. Ficar debaixo da sombra dele. Eu já escolhi o meu lado. Eu quero que você escolha também, querido. Esse mundo não tem mais nada para te oferecer. Isso aqui é um contexto de invasão. Agora olha aqui. Começou uma outra negociação aqui de Faraó com Moisés. Ele está falando, tá bom, você vai. Mas vai só os homens. Deixa as mulheres, mas Moisés falou, não, vai eu, vai a gente, vai nossas mulheres, vai nossos idosos, vai nossos jovens, vai nossos animais e rebanhos. Querida, a gente está falando num contexto aqui que o Egito é o mundo e Faraó é Satanás. Não tem negociação com Satanás. Tá entendendo? Ele está falando aqui, ó, a gente vai tabernacular com o nosso Deus, a gente clamou e nosso Deus nos enviou um Salvador. A gente está deixando esse mundo, Faraó, o capeta, tu vai ficar com esse mundo aí, até as pedras cair do céu e te arregaçar. A gente vai sair. Eu, minha família, tá bom? Minha esposa, meu marido, no caso da mulher, meus filhos, meus animais e os meus bens, os meus carros, querido, porque os meus bens são consagrados ao Senhor. Então vai todo mundo, querido, senão não tem conversa. E os conselheiros, os inteligentão já falaram assim, até quando vai permitir isso aí? Ou seja, já não consegue mais fazer o sinal e já está falando uma coisa que é o seguinte, pô, até quando eles vão vir aqui, né? Querido, isso aqui é claramente, que eu vou arrematar no próximo vídeo, é claramente o poder das duas testemunhas, querido. Você acha que os cristãos vão ser perseguidos por causa de quê? Só por ele ser cristão? Também. Porque o cristão, ele consegue enxergar quem é o anticristo. O anticristo, ele veio para enganar. Entendeu? Para ser adorado na base da mentira, da enganação. Mas não é só por causa disso não, querido. Porque a chuva seródia, ela entra aí. Como peça fundamental. O cristão com o espírito das duas testemunhas, através da chuva seródia. Um dia eu vou pregar só sobre a chuva seródia, que eu falo muito dela, e alguns irmãos não sabem. O anticristo e os seus asseclas, eles vão perceber que todas as desgraças que vão acontecer, tá vindo daqui da terra, dos joelhos dos servos do Senhor, querido. Você tá me entendendo? Então, eu tô falando para ímpio, escarnecedor, tá? Continua zombando, querido. Continua zombando, continua pensando que servo do Senhor é idiota, é otário. Vai, continua. Quando a chuva seródia vir, irmão, vou falar uma coisa para vocês. E eles vão descobrir, por isso que a gente vai ser perseguido. Mas não vai ter prisão pra gente, porque a gente vai estar sob a direção direta do Senhor. Tu tá me entendendo? Por isso que Faraó nem seus conselheiros conseguiam prender
encarcerar ou até matar Moisés e nem Arão, irmão. Autoridade vinda de Deus, querido. Deus fala, o diabo obedece. Vamos fechar esse vídeo aqui com o capítulo 10 ainda, no versículo 21. As trevas. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão em direção ao céu e haja trevas sobre a terra do Egito. Trevas espessas, em outra tradução, densas trevas que possam ser apalpadas. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem mesmo deslocar-se de suas habitações durante 3 dias. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham a luz natural, aleluia, nas terras em que habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e Arão, ordenou-lhes: ide, portanto, servi a Yahvé. Fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças e a vossa mulher também poderão também ir convosco. Olha só, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Já comprou de mim, querido? Deixa seus bens aí. Não. Vai tudo. É consagrado ao Senhor, entendeu, irmão? Contestou-lhe Moisés: terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para que ofereçamos a Yahvé ao nosso Deus. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras, porquanto dos nossos rebanhos temos que separar alguns para prestar culto a Yahvé, o Senhor nosso Deus. E nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para sacrifício até chegarmos lá. Contudo, Yahvé endureceu o coração de Faraó e não quis deixá-lo partir. Então Faraó ordenou a Moisés: preste atenção nisso aqui, irmão. Aparta-te de mim e guarda-te de veres a minha face, pois no dia em que vires a minha face morrerás. Olha o que Moisés respondeu. Replicou-lhe Moisés: será, portanto, como tu o disseste, nunca mais tornarei a ver a minha face. Querido, a palavra de Deus, tem um militar famoso aí, eu não sei se foi Duque de Caxias, que ele diz assim, ó: quando acaba a saliva, a pólvora entra. Muita gente não entende o sentido dessa frase. É tipo assim, ó: tenta resolver primeiro na conversa. Se não der, tu tá me entendendo, irmão? Mas que em qual contexto isso aqui, irmão? Faraó lhe fez de tudo o quê? Para mostrar-se poderoso e demover a ideia, tá, do povo sair do Egito. Ele não aceitava em hipótese nenhuma. Satanás, ele quer melar a sua vitória de qualquer maneira. Mas a representação de Moisés aqui, pela 9ª vez, o negócio vai ficando cada vez mais estreito, menos espaçado e mais difícil. Tanto que lá atrás os conselheiros que imitavam os sinais já deixaram de imitar. Agora está aconselhando para deixa aí, cara, isso vai destruir a gente. Irmãos, quem está de fora vê, querido. Então, irmãos, olha só, ele começa uma série de negociação. Pode ir, mas não vai para muito longe. Primeiro sacrifica aqui, depois vai, não vai muito longe. Agora, não, vai só os homens. Não tem conversa com Satanás. Quando você está sob a ordem de Deus, não tem conversa com Satanás. É tudo isso que Deus está querendo mostrar aqui. E, irmãos, densas trevas. Por quantos dias, hein? 3. Irmão, isso aqui só não é o ápice. Porque Deus fecha com chave de ouro a 10ª. Que eu vou explicar no próximo vídeo. Mas isso aqui, vamos recapitular novamente. Começou lá com a água transformando em sangue. Saíram de nós, mas não eram de nós. Saíram. Rã saiu da água, andou na terra. Né? Aí quem é que veio depois foi os piolhos, já começou a entrar na sua cabeça. As moscas, que é o diabo. Tá me entendendo? Depois da mosca veio o quê? Até eu esqueço aqui. Ó, depois das moscas, vê a morte dos animais, começa a atingir os seus bens. Isso é uma falência, irmão. Uma falência mundial. É uma resposta do juízo de Deus para o pecado, para o seu afastamento de Deus e dos princípios da palavra dele. Que nunca é de uma hora para outra. Começa paulatinamente. Olha que eu falei lá do vídeo do
do anticristo, do psicopata, começa com uma mentirinha e termina matando, esquartejando e comendo a carne. Se você não parar para analisar e voltar atrás, por isso que o conselho de ouro de Jesus para a igreja de Filadélfia: volta para onde tu caíste. Aliás, não, da primeira igreja, né? Volta para onde você caíste e pratica as primeiras obras. Tá me entendendo? Deus sempre chama a gente para um reset, entendeu, irmão? Para a gente parar. Senão a gente vai longe demais e o caminho é caminho de morte. A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem caminho de bens, mas são caminho de morte. Aí depois, ó, tumores e úlceras. Então você está vendo que é um contexto. Morte de animais, ou seja, escassez de alimento, crise no transporte, no teu carro, entendeu? Pode ser destruído. Aí tem aqui, ó, chuva de pedra, que eu já expliquei. O gafanhoto, que tanto pode ser uma devoração dos alimentos que sobrar, como também pode ser uma invasão militar, segundo coisa de Joel. E agora as trevas. Por 3 dias. Quantos dias mesmo, né? Que foi a morte de Jesus, irmão? 2 dias. E ele ressuscitou na manhã do 3º dia. 3. Isso aqui está dizendo, irmão, o que vai acontecer. Porque Pedro ele fala assim, ó: irmão, não ignoreis uma coisa, que para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Jesus, ele ressuscitou e subiu, ou seja, ele está ausente da terra. Como quando Jesus ele morreu, que ele entregou seu corpo em sacrifício e gritou Tetelestai, ele saiu do circuito, ele saiu da terra, tu tá entendendo, irmão? Ele ficou no sepulcro. Só que Jesus subiu já faz 2024 anos, 2 dias. E tem muitos evangélicos que falam assim, na alta madrugada do 3º dia, ou na manhã do 3º. Então a gente está na manhã do 3º dia. Então essas trevas espessas aqui está mostrando exatamente os dias de hoje que nós estamos vivendo. A gente está vivendo uma... Só que como ela é cíclica, a gente ainda vai experimentar isso mais intensamente. Por isso, irmão, que vocês têm que considerar o arrependimento e se voltar para Deus o quanto antes, irmão. Isso aqui é uma profecia mais atual do que isso aqui, querido. Só Apocalipse mesmo, só você vendo pela internet o que já está acontecendo. Irmão, a televisão esconde muita coisa de você, mas tem muitos canais que você consegue ver isso aí. E tem muitos profetas, a palavra de Deus diz que nos últimos dias, acho que é em Joel mesmo que está escrito isso, é em Joel, né? Que jovens profetizarão, velhos sonharão, ou seja, ia multiplicar essas profecias, irmão, porque Deus, Ele quer que a maioria das pessoas se salve, irmão. E se você tiver de falar uma palavra para uma pessoa, se o assunto vir, se a pessoa perguntar o que está acontecendo, irmão, não se... Por isso estou falando, você tem que ter alguma habilidade na palavra de Deus, para você poder ensinar de maneira correta. Quando chegar as perguntas, tá? Você não fazer igual Martinho Lutero também. Mas o Martinho Lutero estudava muita Bíblia, mas tem muita coisa que não é vergonha você falar assim, irmão, isso aqui não entendo não, mas eu vou perguntar ao meu pastor, eu vou ler a Bíblia, eu vou pesquisar para poder te falar. Não deixa ele sem resposta não. Porque o Martinho Lutero começou a criar tese, não está me entendendo? Para poder responder a todo mundo. Ninguém é obrigado a responder a todo mundo não. Entendeu? Mas você lendo a Bíblia regularmente, tu tá me entendendo, irmão? Com fé, orando. Assim, se você manter uma constância de 40, 50 minutos por dia, por exemplo, 1 hora, 2 horas seria ideal, entendeu? De leitura bíblica, você com 1 mês, 1 mês e meio, tu já tá um chicote, irmão. Ainda mais com esses vídeos de dica. Esses vídeos que eu faço aqui, de muitos outros pastores, são apêndices, entendeu, irmão? São suportes. Você que tem que ter a tua experiência pessoal, porque, querido, eu vou falar uma coisa para você, tão certo como o ar que respiro. O nosso Senhor Jesus está voltando e está vindo coisas terríveis aí, talvez para esse mês e mês que vem, no Brasil, no caso, né? Vai acontecer coisas no mundo todo, ainda esse ano. Irmão, esteja preparado e firme. Sabeis que Deus está no controle. Vá para o lado dele, entendeu? Que ele vai te livrar assim como livrou os hebreus na terra de Gozo. Até o próximo e o último vídeo. Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.